Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 12, no versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa com um cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Então o Senhor nos traz hoje a direção dessa palavra, dizendo assim: tanto para mim quanto para você, os seus escolhidos que serão ungidos para o tempo do fim, para fazer a obra do Senhor, assim o Senhor diz nesse dia: eu estou ungindo, eu estou levantando, eu estou fortalecendo os meus escolhidos. Mas assim diz o Senhor também que tem aqueles também que é igual Judas, que se levantou contra Jesus, vai se levantar contra ti também. Porque assim como Satanás usou Judas para se levantar contra Jesus, Satanás vai usar também aqueles que são usados por ele para se levantar contra os ungidos, os escolhidos de Deus. E o mais triste disso é que, como Judas fazia parte dos 12 apóstolos, era apóstolo, andava com Jesus, estava na casa, ia no templo com Jesus, ficava junto ali, conhecia a palavra, sabia tudo da palavra. Mas em seu coração havia um pecado muito grande, o pecado da avareza, o pecado da ganância, o pecado que levou ele à destruição. Mas assim, muitos que estão dentro da casa, que estão junto com nós dentro da casa, são usados pelo inimigo, que é o joio. É o joio que é usado pelo inimigo. Aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que têm um pecado no coração, o pecado da ganância, o pecado da avareza, o pecado da mentira, o pecado do adultério, o pecado da inveja, que é a pior de todas. A inveja, ela é tão maligna que ela é pior do que uma obra de macumba. Porque a inveja desferida de uma pessoa que se diz que é servo de Deus, ela é pior do que uma macumba. Para vocês terem ideias, irmãos, da profundidade da inveja. Assim como Caim matou Abel por inveja do irmão, por inveja do Senhor ter escolhido a oferta dele e ter negado a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim era mau. Caim, ele era mau, então o Senhor não se agradava das obras dele. Enquanto Abel era uma pessoa boa, o Senhor se agradava da obra dele. E assim acontece com nós também, irmãos. Aqueles que são os escolhidos de Deus, aqueles que brilham, mas quem vê esse brilho, Satanás vê esse brilho. Nós muitas vezes não vemos o brilho, mas Satanás no lado espiritual, que a gente não consegue ver o sobrenatural. Eu estou falando do sobrenatural aqui agora. Eu estou falando que o servo de Deus, ele brilha no sobrenatural. E o inimigo, ele vê quem brilha e quem não brilha. Aí ele usa os da casa mesmo, assim como Judas era da casa, para se levantar contra os ungidos de Deus.
Mas assim diz o Senhor para mim e para você. O Senhor está te ungindo agora para o tempo do fim, para guerrear com Ele para o tempo do fim. E por mais que aqueles que se dizem, como diz, são judeus em Apocalipse, diz que são judeus e não são. Assim o Senhor vai exterminar esse povo que são usados por Satanás, que se dizem que são servos e não são servos. Então vereis, assim diz o Senhor, então vereis aquele que serve e aquele que não serve. E assim o Senhor deixa essa palavra: prepara-te, ó Israel, porque o Senhor vem buscar os seus escolhidos, mas os escolhidos terão que guerrear para o tempo do fim. Assim diz o Senhor para mim e para você. O Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda, o Senhor te protege contra os teus inimigos. Os teus inimigos serão envergonhados e confundidos, assim diz o Senhor para mim e para você. E eu te entrego essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.